Olá pessoal, tudo bem? Bom, dando continuidade aí no nosso conteúdo a respeito de circunferência, hoje vamos falar um pouco a respeito dos tipos de equações que a gente tem. A gente tem aquilo que a gente falou na última aula, né? A equação fundamental ou reduzida, a equação geral. Então vamos entender os formatos de que aparecem, como a gente identifica as, as variáveis, como a gente identifica todos os componentes que possuem aí uma circunferência. Então, lembrando, circunferência, a gente está falando em relação ao contorno. Para a gente determinar uma circunferência, a gente precisa do centro e do raio. Então, sempre que a gente estiver falando a respeito de uma circunferência, a gente falou na última aula, para que a gente tenha uma circunferência, eu preciso determinar o centro, que a gente chama de C. Então, existe um x do centro e um y do centro, e existe um raio, que a gente chama de R. A partir dessas informações, a gente pode ir lá e jogar na nossa circunferência, que é x menos x do centro, que na última aula a gente viu como que a gente faz isso, a partir da distância entre pontos ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Então, essa é a equação que a gente tem. Então, sempre que a gente for montar uma circunferência, a gente vai montar uma circunferência a partir disso daqui. A gente precisa deixar ele nesse formato, porque a partir do momento que a circunferência está nesse formato, a gente consegue, a partir do centro, que tem uma coordenada, então esse daqui é o centro, e a partir do raio, a gente consegue determinar a equação de uma circunferência. Lembrando que quando a gente pega lá o centro de uma circunferência, se a gente pegar todos os pontos que estão equidistantes desse centro, a gente forma uma circunferência. E isso é o que a gente chama de raio. Então, a partir disso, a gente consegue determinar a equação de uma circunferência. Eu vou dar um exemplo, fica mais fácil da gente entender essa ideia de mostrar a equação de outras maneiras, aí, de outras formas dessa equação da circunferência. Então, vamos lá. Considera uma equação de centro, por exemplo, 1 e menos 2, está lá, e raio 3. Então, percebam que eu tenho raio 3 e eu tenho centro 1 e menos 2. Se a gente for pensar naquilo que a gente acabou de falar, eu iria montar a equação de uma circunferência da seguinte forma: x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado. Levando em consideração essa equação aqui, como ficaria a nossa circunferência? A gente poderia falar que a nossa circunferência é x menos 1 ao quadrado, mais y menos com menos mais 2 ao quadrado, isso é igual a raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Está lá. Já fizemos a substituição, colocamos aqui o centro e colocamos o raio. Se a gente quiser melhorar isso daqui, se a gente quiser resolver esses produtos notáveis, se a gente quiser ajeitar isso daqui de uma outra forma, como será que fica a nossa circunferência? Essa é a ideia desse outro formato que a gente tem. Porque quando uma circunferência aparece dessa maneira, a gente consegue determinar o quê? Consegue determinar o centro e o raio. Olha para ela. Olhando para essa circunferência, eu falo assim para vocês. Qual é o centro da circunferência? O centro é o oposto do que está aqui, então vai ser 1 e menos 2. E se eu tirar a raiz quadrada desse, é o raio da circunferência. Mas se eu fizer o produto notável, como será que acontece? O que será, de que forma será que fica isso daqui? Vou chamar isso aqui de exemplo 1. Então, a partir do centro e do raio, a gente determinou a equação reduzida, a equação fundamental da circunferência. Se eu pensar aqui no exemplo 2 e falar para vocês, tá, vamos fazer o inverso. Se aparece uma equação desse tipo, x mais 3 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, isso é igual a 49, por exemplo. Olhando para essa equação, eu falo assim para vocês, quem é o centro dessa circunferência? O centro da circunferência é sempre o oposto do que está aqui. Então, eu posso falar que o x do centro vai ser menos 3, o y do centro vai ser 5. E o raio? O raio vai ser sempre a raiz quadrada do que está aqui. Então, a raiz quadrada de 49, o raio vai ser 7. Então, se eu tenho a informação, eu consigo jogar na equação e determinar a equação. Se eu tenho a equação, eu consigo
determinar o centro e o raio. Então, isso é o que a gente pode perceber numa equação. E se a gente desenvolver essa equação? Vamos ver como é que fica. Então, vamos pensar numa outra equação do tipo x mais 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado, isso é igual a 9. Beleza, olhando para essa equação, eu posso falar que o centro vai ser menos 2 para x e 1 para y. E eu posso falar que o raio vai ser 3, porque eu estou olhando para lá e estou retirando essas informações. Mas se a gente fizer o produto notável disso, se a gente desenvolver essa equação, como será que fica? Desenvolvendo essa equação, eu posso escrever da seguinte forma. Produto notável, né? X mais y, né? X mais 2 ao quadrado. Então, eu tenho o quadrado do primeiro mais, porque aqui é mais, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aqui, eu vou ter o quadrado do primeiro, como aqui é negativo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Daí eu vou pegar esse 9 que está somando, vou jogar ele para o outro lado, ele vai subtrair. Menos 9 igual a zero. Olha lá, a gente está dando um formatão, está dando um jeitão de equação para isso daqui. Então, o que eu posso falar? Organizando isso daqui, ó, eu posso colocar aqui, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y. E daí eu vou ter mais aqui, vou só pôr aqui para a gente perceber isso daqui, tá? 4 mais 1 menos 9. Que tudo isso daqui é número, eu posso somar tudo isso daqui, ó. Então, se eu somar tudo isso daqui, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y. Aqui eu vou ter 4 mais 1, 5, menos 9, menos 4 igual a zero. Isso daqui que a gente conseguiu, ó, fazendo o desenvolvimento do produto notável, é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Então, essa equação geral, ela está igual a zero. E quando que a gente sabe que uma equação está no formato geral? Quando ela aparece do seguinte tipo, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais... Aqui a gente costuma colocar, né, esse exy, só que daqui a pouco nós vamos falar alguma coisa a respeito dessa. Mais f igual a zero. Beleza, isso seria o formato de uma equação. Quais são as características? Primeiro, o A tem que ser igual ao B, que tem que ser igual a 1. Senão, a gente precisa dividir esses valores. Se o A e o B não for igual, não é uma equação de uma circunferência. Se não for igual a 1, a gente precisa dividir todo mundo para chegar nesse 1. O C e o D vai determinar o centro da circunferência para a gente. O E precisa ser igual a zero. Então, ele sempre vai estar igual a zero. E o F é a soma dos termos independentes. Então, pode ser qualquer valor. Olhando para isso e pensando que esse termo ele nunca vai existir, só coloquei ele para a gente saber de onde vem o F, né? Se a gente olhar em algum livro, alguma coisa, a gente vê que isso daqui é F. A gente pode falar que uma equação da circunferência vai ficar da seguinte forma, olha lá. Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado mais cx mais dy mais f igual a zero. Então, quando a gente fala de uma equação geral, ela tem esse formato aqui, ó. O a e o b, 1, desculpa. O c, o d e o f. Beleza. Olhando para a circunferência desse jeito, é possível a gente determinar quem é o centro e quem é o raio da circunferência? É possível. É só a gente fazer aquilo que a gente chama de complemento de quadrados. Ou seja, a gente voltar a ter uma equação reduzida. Então, é possível a gente pegar a equação nesse formato e voltar a ter a equação da outra maneira. Ou a gente pode olhar algumas informações e conseguir fazer isso. Vamos pensar nas duas coisas. Se eu pegar o último exemplo que a gente fez, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4x menos 2y mais, não, é menos 4 que a gente tem lá. Então, isso daqui é menos 4 igual a zero. Eu falo assim para vocês, determina o centro. Então, eu sei que o x do centro vai ser o menos c, dividido por 2. O y do centro vai ser determinado pelo menos d
dividido por 2. Então, quando a gente olha para cá, ó, a gente sabe que o C é o valor que está com o x, porque é o x do centro. O D é o valor que está com o y, que é o y do centro. Então, se eu quero determinar pela equação geral, eu posso determinar a partir disso daqui. Beleza. E como que eu faço para determinar o raio? O raio vai ser determinado da gente levando em consideração esse valor. Então, a gente vai ter o valor do F, certo? Negativo, então a gente vai ter que colocar aqui o F negativo, menos F, mais o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, e fazer a raiz quadrada de tudo isso daqui. Então, esse é o valor do raio. Ah, professor, mas é mais difícil. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas por quê? A gente precisa fazer o caminho de volta. Então, se a gente for pensar aqui, quem vai ser o x do centro? Vai ser menos 4 dividido por 2, o x do centro vai ser menos 2. A gente já sabia disso. O y do centro, quem que vai ser? Menos 2 dividido por 2, menos com menos mais, o resultado disso vai ser 1. E quem vai ser o nosso raio? O nosso raio vai ser menos 4, então vai ser 4, mais menos 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Quanto que vai dar isso? Ó? Menos 2 ao quadrado, 4, mais 4, 8, mais 1, 9. Raiz de 9, o nosso raio vai ser 3, que é aquilo que a gente tinha lá no exemplo que a gente deu. Então, percebam ó, que o que a gente fez? A partir desses valores e a partir dessas fórmulas aqui, a gente consegue determinar o centro e o raio. Então, se a circunferência ela não tiver na sua forma reduzida, a gente tem que determinar o raio dessa maneira aqui. Então, isso é uma possibilidade que a gente tem para conseguir determinar o centro e o raio. Uma outra possibilidade que a gente tem é aquilo que eu falei para vocês, fazer o complemento de quadrados. Então, vamos lá. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4x, menos 2y, menos 4, igual a zero. Então, vamos lá. Como que a gente faz o complemento de quadrados? A ideia é a gente transformar isso, fazer a volta do produto notável. Então, eu vou colocar ó, x ao quadrado mais 4x, e aqui eu preciso ter mais alguém, que eu não sei quem é por causa da questão do complemento de quadrados. Depois eu tenho mais y ao quadrado menos 2y mais alguém. Tá lá. Do outro lado, eu vou pegar esse 4, porque ele tem que virar raio, então ele vai para o outro lado. Aqui fica 4 mais esse primeiro valor, que eu vou ter que incluir ele aqui novamente, mais o segundo valor. Por quê? Se eu estou incluindo alguém aqui e alguém aqui, eu preciso colocar do outro lado também para não mudar a igualdade. Isso é o que a gente chama de complemento de quadrados. Então, vou até marcar aqui, ó, complemento de quadrados. Tá lá. A partir disso, a gente consegue voltar na equação original. Então, a gente pega a equação reduzida, transforma na geral, a gente consegue pegar a geral dessa maneira e voltar na reduzida. Como que a gente faz isso? Que valor eu tenho aqui? Se o produto notável é o quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo, se eu fiz 2 vezes o x vezes alguém, 2 vezes quem que dá 4? 2 vezes 2. Então, aqui é 2. Tá lá. Só que é 2 ao quadrado, porque ao quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado segundo. Também vou colocar 2 ao quadrado aqui. Aqui, 2 vezes quem que dá 2? 1. Então, aqui eu tenho 1 ao quadrado. Então, 1 ao quadrado aqui. Quadrado primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Isso é o complemento de quadrados. Então, a gente descobriu o número que multiplicado aqui vai dar 4, é o 2. Só que o segundo termo é ao quadrado. Isso daqui a gente tem um produto notável, que vai ficar o quê? X mais 2 ao quadrado. Aqui a gente tem um produto notável, que vai ficar y menos 1, porque é sempre a raiz do primeiro, a raiz do último ao quadrado. Se vocês lembrarem, sempre falei da importância de produtos notáveis. Então, é muito importante produtos notáveis. 2 ao quadrado, 4, 1 ao quadrado, 1, 4 mais 1, 9. Olha lá, a gente volta a ter a equação. E depois, olhando para a equação desse jeito, fica até fácil, né? O centro, menos 2 e 1, que é o inverso do que está aqui, e o raio 3. A gente volta a ter aquilo que a gente falou. Então, percebam que quando a gente trabalha a ideia da equação geral,
a gente consegue, da equação reduzida, a gente consegue colocar na equação geral e a gente consegue fazer o caminho de volta. É que no caso lá da reta era mais fácil, né? Passa para um lado, multiplica, divide. Aqui não, a gente precisa trabalhar essa ideia do complemento de quadrados. Eu vou dar alguns exercícios, alguns exemplos para vocês fazerem, da gente tentar fazer o caminho de ida e o caminho de volta, para ficar fácil da gente tentar resolver isso daí e treinar um pouco essa parte aí. Então essa é a primeira parte aí que a gente tem a respeito do tipo de equação de uma circunferência. Então é isso, pessoal. Valeu, um abraço e até mais. Tchau, tchau.